Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre como usar o aplicativo para ser um passeador e dar algumas orientações para que você use corretamente a plataforma. Primeiro, vamos falar sobre o serviço de passeios. Por enquanto, ele só está disponível na cidade de São Paulo e na zona sul do Rio de Janeiro. Diferente de outros lugares, nós oferecemos apenas passeios exclusivos, ou seja, cada passeador leva apenas um cãozinho por passeio. Mais de um somente se eles forem da mesma família. Isso ajuda o passeador a se concentrar no passeio e personalizá-lo para cada cachorro. Os passeios têm duração de 30 ou 60 minutos, ficando a critério do cliente escolher a hora de contratar o serviço. Além disso, diferente da hospedagem, no serviço de passeios, a Dog Hero indica o passeador para o cliente. Depois que ele solicita, em alguns minutos enviamos uma notificação falando: achamos o passeador ideal para o seu cãozinho. Atualmente, o cliente pode contratar passeios agendados ou o passeio imediato. Nos agendados, ele pode contratar apenas um único passeio, que chamamos de passeio avulso. O passeador realiza apenas aquele passeio no dia e horário que o cliente pediu. A outra opção, dentro dos passeios agendados, chamamos de passeios recorrentes. Nesses casos, o cliente contrata um pacote de passeios que terão uma frequência semanal, uma, duas, três vezes por semana ou mais, de acordo com as necessidades do cachorro dele. A terceira forma de contratação de serviço é o passeio imediato. Nela, o passeio não é agendado. Após o cliente solicitar o passeio, em até uma hora, o passeador chega na casa do cliente para realizar o serviço. Nesses casos, assim que solicitar o passeio, o passeador deve ir imediatamente para a casa do cliente e realizar o passeio. Por isso, antes de aceitar qualquer solicitação, cheque todas as informações sobre aquele passeio. Para passeios de 30 minutos, o passeador recebe R$ 15 e mais R$ 9 adicional por cachorro, caso o cliente contrate o serviço para dois ou mais pets. Para passeios de 60 minutos, o valor do repasse é de R$ 21 e mais R$ 15 adicional por cada pet. Fazemos o repasse de passeios semanalmente às quartas-feiras, na conta que o passeador cadastra quando é aprovado. O valor transferido na quarta é sempre referente aos passeios feitos na semana anterior, de domingo a sábado. Para facilitar a organização pessoal dos passeadores, todos os dias enviamos um e-mail com um resumo de passeios feitos naquele dia e quanto eles somam em dinheiro. Nele, é possível ver o nome do cliente de cada passeio, as informações do passeio e o valor que o passeador receberá por cada um deles. Além disso, na quarta, ao fazermos o repasse, enviamos por e-mail também um resumo de todos os passeios que estão sendo pagos e o valor total da transferência. Agora, vamos falar sobre como usar o aplicativo e aceitar passeios. Os passeios são distribuídos por raio de distância da casa do passeador. Se nenhum passeador solicita aquele passeio durante um período, expandimos o raio e vamos fazendo isso até que o passeio seja solicitado por alguém. Depois de ter o perfil de passeador aprovado, habilitamos a área do passeador no seu cadastro e você conseguirá vê-la no menu do aplicativo. Clicando nela, você verá duas opções: próximos passeios e novos passeios. Sempre que chegar uma solicitação de passeio para você, o aplicativo late e manda uma notificação. Para vê-la, você deve entrar em novos passeios. Lá você consegue ver o nome dos cachorros que vão passear, qual a duração do passeio, os dias da semana que os passeios irão acontecer, se forem passeios recorrentes, ou a data e o horário exato quando for um passeio avulso. Clicando em ver detalhes, você consegue ver todas as informações do passeio antes de fazê-lo. Duração, dia, horário ou período, quando será o primeiro passeio, caso sejam passeios recorrentes, a região aproximada da casa do cliente e a distância da sua casa até lá, se o cliente estará em casa ou não, quais os cãezinhos que vão passear, com nome, raça, sexo e peso, e algumas informações extras que o cliente preenche sobre como o cachorro se comporta durante o passeio. Por isso, antes de solicitar fazer esse passeio, cheque todas as informações: dia, horário, distância, porte dos animais, para que você só aceite passeios que realmente poderá fazer. Não há obrigatoriedade de realizar todos os passeios que você receber, mas contamos com o comprometimento de cada passeador em fazer os passeios que ele solicitar. Assim que o primeiro passeador solicita o passeio, essa solicitação sai do aplicativo dos outros passeadores que também a receberam e passa automaticamente para a tela Próximos Passeios daquele passeador. Logo em seguida, mandamos uma notificação para o cliente falando que encontramos um passeador para o cãozinho dele.
Se você não puder fazer aquele passeio, independente do motivo, deve clicar em recusar. Dessa forma, o passeio também sai da sua lista de novos passeios e ela fica livre para receber outras solicitações. Na aba Próximos Passeios estão todos os passeios que você já aceitou fazer. Para facilitar, organizamos uma agenda que você consegue ver até 15 dias para frente. Os passeios aparecem em seus respectivos dias, organizados por horário. Importante: se você solicitar um passeio imediato, aquele que você deve chegar na casa do cliente o quanto antes, ele aparecerá em primeiro lugar na fila. Nessa tela, você também consegue checar novamente as informações do passeio clicando em ver detalhes e também conversar com o cliente pelo próprio aplicativo. Observe que o passeio do Thor é um passeio recorrente e o da Luma, avulso. Passeios recorrentes não vêm com o horário exato, e sim com o período do dia em que o cliente quer que eles aconteçam, manhã, tarde ou noite. Nestes casos, o horário exato você pode combinar diretamente com o cliente. Bom, chegou o dia do passeio do Thor. Preste muita atenção agora sobre o que fazer. A primeira coisa é que para fazer passeios, seu celular precisa de 3 coisas: internet, bateria e GPS. E é importante que você não o utilize no modo economia de energia, pois ele desliga o GPS. Já vamos falar sobre a importância dele. Quando você estiver saindo para fazer o passeio, seja da sua casa ou de algum outro passeio, deve clicar no botão Estou a caminho. Assim, começamos a registrar o passeio no sistema e mandamos uma notificação para o cliente dizendo que você já está a caminho para que ele possa se programar. Quando chegar na casa do cliente, depois de preparar o cãozinho e checar todos os materiais, quando você estiver saindo com ele para fazer o passeio, deve clicar em Iniciar o passeio. Ao fazer isso, o cronômetro do aplicativo começa a contabilizar a duração do passeio e nós começamos a rastrear o seu trajeto com o pet. Além do cliente e de você receber por e-mail o mapa com o trajeto ao final do passeio, o cliente também consegue, pelo aplicativo, acompanhar o passeio em tempo real. Por isso, não esqueça daquelas 3 coisas: internet, bateria e GPS ligado. Quando o passeio acabar, assim que o pet estiver seguro em casa, você deve clicar em Finalizar passeio para que o sistema o finalize e pare de computá-lo. Então, lembre-se de usar os 3 botões: Estou a caminho, Iniciar o passeio e Finalizar o passeio. Depois disso, o botão aparecerá como Enviar relatório. Clicando lá, você consegue ver o mapa do passeio, ver as informações do passeio, o dia, duração, início e término, tirar ou enviar uma foto do cãozinho durante ou após o passeio, dizer o que o pet fez no passeio, se fez xixi, cocô, se bebeu água e se comeu e quantas vezes que fez cada uma dessas coisas, fazer um comentário sobre como foi o passeio e depois de preencher tudo, enviar para o cliente. Ele receberá esse relatório e, além de saber como foi o passeio, poderá compartilhá-lo nas redes sociais. Preencher o relatório não é obrigatório, mas faz toda a diferença na experiência do cliente e pode inclusive impactar na avaliação que ele fará para você. Além disso, como ele pode compartilhar, o serviço se torna cada vez mais conhecido e a chance de você receber mais solicitações de pedidos também aumenta. Pode acontecer tanto do cliente quanto do passeador precisar cancelar o passeio. Vamos falar sobre os 2 casos. Em caso de cancelamento em cima da hora por parte do cliente, em alguns casos, fazemos um repasse diferenciado para o passeador no valor de R$ 7,00. Afinal, ele se programou para aquele passeio ou já estava a caminho. Veja quando tem e quando não tem esse repasse. Para passeios imediatos, faremos o repasse de R$ 7,00, 5 minutos depois do passeador ter aceitado o passeio, ou se ele já havia apertado o botão Estou a caminho. E não terá esse repasse se o cliente solicitar o cancelamento antes de 5 minutos do passeador ter aceitado o passeio. Para passeios agendados, tanto avulsos quanto recorrentes, faremos o repasse de R$ 7,00 se o passeador já tiver clicado em Estou a caminho. E não haverá o repasse se o passeador ainda não tiver sinalizado pelo aplicativo que está a caminho. Agora, vamos falar de cancelamentos por parte do passeador. Sempre que você não puder realizar um passeio em qualquer modalidade de contratação, deve avisar a Dog Hero com o máximo de antecedência possível. Assim, conseguimos conversar com o cliente e encontrar outro passeador para ele. Tenha em mente que muitos clientes esperam o passeador chegar para começarem o dia ou se programam para estar em casa naquele horário.
Se o passeador cancela em cima da hora, o cliente tem uma péssima experiência, pois contratou um serviço que não vai acontecer. Nós contabilizamos todos os cancelamentos que os passeadores fazem por raça do cachorro, dia e horário do passeio, distância e localização ou pelo atraso do passeador, pois todos esses detalhes o passeador consegue ver antes de aceitar o passeio. Como já dissemos, o cliente conta com esse serviço e não é bacana ficar na mão em cima da hora, porque o passeador, por exemplo, deixou para ver só depois a localização ou o horário. Passeadores que pedem cancelamento com muita frequência passam a receber menos solicitações de passeio. Vamos sempre priorizar quem tem comprometimento e está fazendo um bom trabalho, e priorizar essas pessoas na hora de enviar as solicitações. Além disso, alto índice de cancelamento pode levar à suspensão do perfil do passeador. Por isso, lembre-se, só aceite passeios que você tem certeza que poderá fazer. Sabemos que imprevistos podem acontecer, como condições climáticas ou um familiar que precisa ser socorrido. E nestes casos, somos flexíveis tanto com o cliente quanto com o passeador, dando sempre a opção de reagendar o passeio para uma outra data. Mas o passeador, por sua vez, precisa ser responsável e comprometido com os clientes.